Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djalvan Felipe de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Geometria veremos circunferência e círculo, uma continuidade, só que agora trabalhando com a circunferência, a posições, tá? No que tange a posições relativas entre duas circunferências. Então vamos lá. Então pessoal, dadas as duas circunferências aí, tá? Que a gente está chamando aqui de C1 e C2, elas podem ser externas. Quando que elas estão em posições externas? Quando a distância, esse D aqui significa distância entre os centros dela, tá? Esses pontos aí que tem essas propriedades de serem centros nessa circunferência, a distância entre os dois seja maior do que a soma dos raios, tá? Seja maior do que a soma dos raios. R1 da circunferência C1 e R2 da circunferência C2. Então, quando que duas circunferências são externas? Quando a distância entre os centros, tá? Ela for maior, quando a distância entre os centros for maior do que a soma dos raios dessas duas circunferências, tá? Circunferências tangentes externas. Então, são circunferências externas e agora no caso delas serem tangentes, ou seja, elas têm um ponto em comum, que é chamado de ponto de tangência, tá? Elas se encostam aqui no ponto, ó. Que aqui eu estou fazendo essa marcação só para vocês visualizarem aí, mas é só um ponto, tá? Que aí alguém poderia pensar, o professor marcou várias vezes, então tem vários pontos. Não, só tem um ponto que elas se encostam aí. Então, seja C1 e C2 tangentes externas, então são circunferências externas e agora com a propriedade de serem tangentes, tá? Então, o que que significa? Significa a distância entre os centros das circunferências. Circunferência C1, que tem centro O1, a distância desse centro O1 até o centro da circunferência C2, que é o ponto O2, a distância entre O2 e O1, tá? Essa distância aí ela vai ser igual à soma dos raios R1 mais R2. R1 é o raio da circunferência C1 e R2 é o raio da circunferência C2. Tá? Perceba que, olha, quando as circunferências são externas, a distância entre O1 e O2 é maior do que R1 mais R2. Quando elas são tangentes e externas, então a distância entre O1 e O2 é igual à soma de R1 mais R2, certo? Bom, então, e agora tangentes internas, desculpa, circunferências internas, né? Circunferências internas. Então, olha, a circunferência C1, ela é interna à circunferência C2, tá? Então, o que que isso implica? Qual é a equivalência aqui? É que a distância do centro O1 até o centro O2, essa distância aí, ó, aqui, ó, O1 até O2, tá? Essa distância aí, ela é menor do que a subtração dos raios R1 e R2. Então, a distância entre O1 e O2, ela é menor do que R1 menos R2, tá? Isso quando as circunferências são internas. Agora, quando as circunferências são internas e tangentes, a gente já viu o caso em que elas eram externas e tangentes. Agora a gente vai ver quando elas são internas e tangentes. Sejam as circunferências C1 e C2 tangentes, né? Internas, aqui é internas, tá? Tangentes internas. Tangentes internas, tá? Então, a distância entre O1 e O2, a comparação sempre vai ser a comparação sempre vai ser entre a distância entre os centros e relações com os raios, tá bom? Relações com os raios. Então, olha o seguinte, a distância entre O1 e O2, que aqui está demarcado aí de vermelho, ela é igual a R1, que é o raio da circunferênciazinha aqui, ó, de azul, tá?
menos o raio da circunferência aí maior, de verde, R2, tá bom? Então, a distância entre O1 e O2, ela vai ser igual à subtração de R1 menos R2, certo? Então, perceba que sempre você vai trabalhar ó, a distância, marcada aí em vermelho, tá? E os raios. Então, sempre a gente vai ter essas relações aí. Tá? Pode perceber aqui, ó, a gente voltando, a gente sempre vai ter a distância aí, ó, que está aí de vermelho e em comparativo com os raios dessas circunferências que estão sendo aí comparadas, tá? Aí vamos aqui, pessoal, falar agora das circunferências secantes, tá? Quanto que duas circunferências são secantes? Então, olha, sejam C1 e C2 são secantes, tá? Secantes, duas circunferências aí, C1 e C2. Isso é equivalente a dizer que R1 menos R2 é menor do que a distância entre O1 e O2, que são os centros. Essa aqui está demarcada de vermelho, que é menor do que R1 mais R2, tá? Então, essa é a relação aí quando elas são secantes. Quando essas duas circunferências aí, elas são secantes, tá? Se elas forem secantes, você sempre vai ter essa propriedade. R1 menos R2 é menor do que a distância entre O1 e O2, que é menor do que R1 mais R2. Quem é R1, professor? É o raio da circunferência C1. Quem é R2? O raio da circunferência C2. Quem é O1 e quem é O2? O1 é o centro da circunferência C1. O2, o centro da circunferência C2. E a gente já viu, pessoal, por isso que eu não estou aqui falando sobre o que é centro, o que é raio, porque a gente já viu em aulas anteriores todas essas propriedades, tá bom? Então, D significa distância, tá? R1 e R2, R1 raio da circunferência C1 e R2 raio da circunferência C2. E essa propriedade aí, aqui ó, ela tem que ser válida. Então, como é que você vai verificar que duas circunferências são secantes? Se essa propriedade aqui for válida. Como é que você vai verificar que duas circunferências são internas e tangentes? Se essa propriedade aqui for válida. Como é que você vai ver se duas circunferências são internas? Se essa propriedade aqui, que eu acabei, aqui ó, vou grifar agora, se ela for válida. Quando é que você vai saber que duas circunferências são tangentes externas? Se essa propriedade aqui for válida. Quando é que você sabe que duas circunferências são externas? Se essa propriedade aqui, ó, a relação entre a distância dos centros e os raios forem válidas, tá bom?